Provérbio 17, apenas o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor: o malfeitor dá atenção aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos mais uma vez adentrarmos na Tua santa e maravilhosa palavra. Nos abençoa com este provérbio pequeno, como a maioria é, mas tão profundo que possa falar aos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, é muito curioso, Salomão, quando ele escreve provérbios, ele repete vários temas constantemente. Ele não fica um capítulo falando num tema, aí depois em outro capítulo, um tema sobre casamento, um capítulo sobre dinheiro, outro capítulo, não. Ele propositalmente prega, fala um provérbio, depois muda de assunto e depois volta para aquele mesmo assunto. E o assunto que ele fala muito sobre sabedoria e entendimento, ele fala muito sobre casamento, mas também ele fala muito sobre o uso da língua. É muito interessante como, se você lê Provérbios, como ele tem provérbios aqui relacionado ao controle da língua. Tiago vai dizer que se você freia a língua, você é capaz de frear qualquer coisa na sua vida. É o músculo mais difícil de se controlar. E uma das características do malfeitor, como ele está dizendo aqui, é aquele que dá atenção a lábios iníquos. E Paulo, constantemente nas suas cartas, ele vai nos ensinar que o lábio iníquo, ele pode estar mais perto do que a gente imagina. Ele pode estar também, e ele está, muitas vezes, até dentro da igreja. Usando como base esse provérbio, irmãos, eu convido vocês a abrirem na carta de Paulo a Tito, por favor. Tito, capítulo 1, versículo 10. Olha o que ele vai dizer aqui. Tito, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o 16, tá? Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Uma triste notícia do falso mestre que Paulo nos dá aqui em Tito, já no versículo 10, é que eles são muitos. Ele vai dizer aqui, olha, eles são muitos, eles são insubordinados. E o que é que a autoridade na igreja, e o que é que o membro da igreja que tem respaldo da palavra de Deus, ele deve fazer contra aquele
que fala coisa errada na igreja, ele deve fazer calar. É isso que ele diz no versículo 11. É preciso fazer com que se calem. Esse calar aqui dá a ideia de uma mordaça. Você deve amordaçar essa pessoa. E se são muitos, na época de Paulo, quando ele está fundando a igreja, digamos assim, né, as igrejas do primeiro século, se já na plantação das igrejas do primeiro século, eles eram muitos. Imagine hoje. Hoje, a falsa doutrina, os ventos de doutrina, eles estão aí para nos confundir. A má língua, a intenção individualista de alguns pregadores. E como nós podemos nos blindar disso? Aí Paulo ele adentra o capítulo 2 de Tito, falando como ele já começa com a adversativa. Ele fala, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. A única coisa que vai amordaçar a má língua, a falsa pregação, os falsos mestres dentro da igreja é a sã doutrina. Você deve ensinar a sã doutrina dentro da igreja. Mas, curiosamente, irmãos, nessa passagem, é muito interessante isso aqui, quando Paulo vai começar a discorrer sobre essa sã doutrina, ele fala sobre coisas do cotidiano. Porque assim, não, Tito, você deve... Tito aqui estava numa ilha chamada Creta, uma ilha muito complicada, uma ilha cheia de escravos. A maioria dos cretenses que estavam nas igrejas de Creta eram escravos. Tito não podia sair dessa ilha sem estabelecer presbíteros nas igrejas de Creta. Ele vai dizer, olha, os presbíteros são esses homens preparados, ou pelo menos devem ser, que vão amordaçar os falsos mestres, porque eles são muitos. E aí quando Paulo vai exemplificando o que é essa sã doutrina, ele vai falando sobre coisas do cotidiano. Ele não vai dizer, olha, eles devem estar de acordo com a sã doutrina, eles devem ir para o seminário, começar a fazer teologia, pegar livros teológicos e começar a se debruçar nela. Não, é claro que o mestre da igreja, o presbítero docente, ele tem que fazer isso, ele tem que se esmiuçar e ele tem que passar isso para a igreja. E por que não os membros também? Isso não é pecado? Não é pecado um membro fazer seminário? Não tem problema nenhum, é maravilhoso. Você tem pessoas que são levantadas para o ensino e não necessariamente para o pastorado, mas para ser um professor de escola dominical, para ser uma pessoa que lencione de alguma forma e ajude na igreja. Então isso não é proibido. Mas ele vai dizer, existe um adorno, essa é a palavra que melhor se encaixa aqui. Existe um adorno onde vai, digamos que, embelezar a sã doutrina. A sã doutrina é muito profunda, mas ela precisa ser adornada, ela precisa ser embelezada. E como é que você vai embelezar a sã doutrina? Com a sua conduta. É claro que a conduta, ela não deve ser a pauta de uma pregação, substituir a pregação da palavra por um testemunho, mas é o seu testemunho e é a sua vida cristã que vai atrair as pessoas para o Evangelho. Elas não vão salvar, porque o que salva é a palavra, é o poder que está na palavra de Deus. Mas a sua conduta, ela vai atrair as pessoas. Ela vai despertar a curiosidade das pessoas. É isso que é o adorno da sã doutrina. Veja como essa não é a linguagem dele. Eu vou até o versículo 10 do capítulo 2. Ele primeiro vai falar aos homens. Ele vai dizer assim, homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança.
A taxa de mortalidade na época de Paulo, a perspectiva de vida, na verdade, era muito baixa. Paulo, nós não temos a idade exata da sua morte, mas varia ali entre os comentaristas e pesquisadores históricos entre 63 e 65 anos. Hoje, para a nossa perspectiva de vida, é uma pessoa bastante jovem, né? Já é um homem ali, mas é uma pessoa que a perspectiva de vida hoje está muito alta. Mas naquela época não. Naquela época, uma pessoa muito idosa, ela tinha seus 55 anos de idade. E se ela chegou a 60, ela já viveu muito. Essa era a perspectiva de vida, tanto para homens quanto para mulheres. Então Paulo morrer aos 65 anos, digamos assim, já era uma coisa assim, viveu muito. Então, se a perspectiva de vida é de 55, 60 anos, uma pessoa com 45, 47 anos já era considerada uma pessoa idosa. A ideia é essa aqui. Tanto homem quanto mulher. Então, quando Paulo aqui ele está falando de homens idosos, ele está falando de pessoas com 45, 47 anos. Já eram homens idosos. E o que é que ele fala para esses homens? Sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O cristão, ele é conhecido pela sua constância. As pessoas de fora, elas vão ouvir o evangelho de você, mas antes elas vão conhecer você. Como é que você é fora desses portões? Pensando aí num aniversário da igreja e pensando na ideia de você pensar já para o próximo ano. Como é a sua conduta? Como é que você vai atrair as pessoas? O homem ele deve ser moderado, ele deve ser respeitável. E aí ele vai falar das mulheres idosas, também mulheres com seus 45, 47 anos, versículo 3. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. É muito interessante porque toda vez que a gente vê a questão de vinho, de bebida alcoólica, sempre isso é remetido ao homem. Aqui Paulo vai se dirigir especificamente à mulher. Não sejam caluniadoras. Aqui é traduzido por não sejam, a melhor palavra aqui é não sejam diabólicas. Olha que coisa interessante. Porque o diabo é um caluniador, né? É aquela pessoa que acusa. Ele é o acusador. Ele é o cobrador do imposto. O diabo não é o dono dos ímpios, né? Digamos que quando o ímpio peca, ele não está devendo nada ao diabo, né? O diabo não é senhor de ninguém. O diabo não é senhor do ímpio. Não, ele não é senhor do ímpio. Ele é o cobrador do imposto, ele é o acusador. Mas o ímpio, ele deve ao Senhor. O ímpio peca contra o Senhor. O diabo não é senhor de ninguém. Ele está dizendo assim, olha, as mulheres não sejam acusadoras, não sejam caluniadoras. Por que elas devem guardar esse testemunho? Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, e serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja, se as mulheres fizerem isso, a palavra de Deus não vai ser difamada. As pessoas vão ver a conduta delas, vão confirmar com a palavra de Deus, e isso vai atrair elas a ouvir o evangelho. E aí, depois de ouvir o evangelho, elas vão ser transformadas. Como é que você não difama? Como é que você não calunia a palavra de Deus com a sua conduta cristã? Essas mulheres, elas vão instruir. Veja, Paulo ele fala durante toda a carta de Tito na importância de Tito, o pastor, instruir a igreja. Mas quando ele fala sobre a mulher mais nova, sobre a mulher recém-casada, ele diz assim, Tito, agora
não é você que vai instruir essa mulher. Quem é que vai? É a mulher mais velha. É isso que ele vai fazer. Veja, não que eu não tenha a obrigação de instruir mulheres novas a casar, mulheres jovens. Você nunca vai me pegar casando alguém e não fazendo pelo menos uns 3, 4 encontros com elas para instruí-las no casamento. Isso é fundamental. Isso é função do pastor. Mas existem coisas específicas que só a mulher mais velha vai dizer à mulher mais nova. Uma delas é, a mulher mais velha, ela vai ensinar a mulher mais nova a amar o marido e aos filhos. Né? Calma. E isso está implícito no texto em dizer que a mulher mais nova não sabe amar o marido e não sabe amar os filhos. Como assim? Uma mãe, ela já nasce amando a sua criança. Não, a mãe aos poucos vai entendendo isso. Ela vai dando aquilo que o filho precisa e não tudo que o filho quer. E quem vai instruir isso é a mulher mais velha. A mulher mais velha vai ensinar a mulher mais nova a ser amiga do marido. Porque a mulher mais nova não casa sendo amiga do marido. Você que é uma mulher mais velha e você tem alguns anos de casamento, você sabe o que é o primeiro ano do casamento. As inexperiências que uma mulher mais nova pode passar por isso. Então Paulo está dizendo, você tem a obrigação de instruir a mulher mais nova. A falar detalhes, a falar comportamentos que eu, como homem, pode passar despercebido no casamento. Eu talvez não venha lembrar isso que você passou. Você vai e vai instruir a mulher mais velha, a mulher mais nova, para que a palavra de Deus não seja difamada. No versículo 6 ele fala aos jovens, do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte para que em todas as coisas sejam moderados. Uma única palavra aos jovens, sejam moderados. Porque o jovem é esse que tende a ser o revolucionário. Eu dou aula para jovens e é incrível como uma única fala dele traz toda a solução da humanidade. É só fazer o que ele fala, que aí tudo vai ser resolvido. Como ele tem uma solução para tudo, é incrível. Como é que a gente não pensa nisso, né? Porque a gente vai ficando velho e a gente não tem essa inteligência. Poxa, como é que não lhe ouviram ainda? O jovem é isso, ele acha que sabe de tudo. É inexperiência. O jovem, ele é revolucionário no sentido de ele quer resolver tudo. Moderado, moderação. A vida, a maturidade, ela vem com a moderação. Nós mais velhos, homens mais velhos, mulheres mais velhas, devemos instruir os jovens a serem moderados. Versículo 7, ele vai falar agora do pastor, da função do pastor, ele vai falar para Tito. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Muitos acham aqui, numa questão de divergência, de interpretação, que esse adversário é o falso mestre, né? Olha, se você mostrar uma conduta correta, o falso mestre, com a sua conduta errada, vai ser envergonhado. Porque uma das características do falso mestre é que a vida dele não condiz com o que ele prega. Essa é a maior característica do falso mestre. Você quer identificar um falso mestre? Veja a vida dele. Ele pode ter palavras bonitas, palavras sinceras, e Deus pode até usar um ímpio para pregar para a igreja. Mas como é que é a vida dele? A vida dele não condiz com o que ele prega. Então, quando você está com a conduta correta, o adversário vai ser envergonhado. Será que é o falso mestre que Paulo está falando? E eu acredito não, porque simplesmente aqui está no singular, não está no plural. Ele vai falar do adversário. Os falsos mestres são adversários. Mas o maior adversário da igreja é o diabo, o acusador. E como é que o acusador é envergonhado? Quando ele não tem nada para falar de você. É isso que ele está dizendo. Seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Por quê? Porque aquilo que ele está pregando é a sua conduta em casa.
Eu não vou esmiuçar nisso aí, mas o que é Tito? Tito, logo no começo, ele vai falar sobre quais são os pré-requisitos para Tito ir atrás dos presbíteros. E em primeiro lugar como é que ele é em casa, como é que é o caráter dele, como é que é a vida dele. No finalzinho ele diz assim, que seja apto para o ensino. No finalzinho, é um detalhe. Ele tem que ser bom, ele tem que saber ensinar a igreja, ele tem que ter esse preparo. Mas é o último ponto da lista de Tito. Ele tem que ser um bom marido, ele tem que ser um bom pai, ele tem que mostrar conduta, ele tem que mostrar vida. Porque o acusador vai olhar e vai dizer, não tenho o que falar dele. Ele vai ser envergonhado. Porque se a função do acusador é acusar e ele não tem o que fazer com você, ele não tem função na sua vida. Ele não tem nada para lhe acusar. Versículo 9. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. E aqui ele está falando no contexto da ilha de Creta, que, como eu disse a vocês, a maioria eram escravos. Sejam submissos aos seus senhores. Nem furtem, mas deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem, olha, a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Como é que a gente vai manifestar a beleza? Como é que a gente vai embelezar a sã doutrina de Deus? Não é com o lábio iníquo. Veja, a forma como você se comporta no seu trabalho, a forma como você se comporta, você chegar no horário, você sair na hora certa, você respeitar o seu patrão, você fazer o seu trabalho não enrolar, isso está embelezando ou enfeiando a sã doutrina de Deus, o nosso Salvador. Essa é a ligação que ele faz aqui. Essa é a importância. Eu separei essa palavra porque é muito importante nós terminarmos o ano como igreja pensando nisso. Pense nisso. A nossa igreja presbiteriana, ela tem uma série de calendários, né? De calendário de datas comemorativas. Isso é muito bom. Se você pegar o calendário 2026, eu não sei se já saiu ainda na IPB, são muitas datas comemorativas. Aí tem o dia da mulher do pastor, tem o dia do pastor, tem o dia do filho do pastor, do neto do pastor, tem o dia de tudo, né? Tem o dia do diácono, do presbítero, é muito bom. E nós devemos celebrar esses dias e comemorar esses dias. Isso é interessante, mas isso não é o coração da igreja. Eu não posso pegar o calendário da IPB e ficar, olha, eu preciso ficar preso a essas datas, e se eu não fizer nada, e mais preocupado com isso do que, por exemplo, preocupado com a pregação da palavra. Esse não é o coração da igreja, não é isso que vai embelezar a sã doutrina. Isso é importante, mas são coisas secundárias. E coisas secundárias não podem ser tratadas na igreja como coisas primárias. Certo? Por quê? Porque senão você vai ter um membro que vem para a igreja porque ele só é atraído por data comemorativa. Porque ele vem? Ele vem porque vai ter o café da manhã. Não é pecado ter café da manhã, não é pecado ter comida depois do culto, momento de comunhão, mas gente vir só por causa disso. Gente vir porque vai ter o coral, gente vir porque vai ter uma apresentação. Aí você vai ter membros que eles só são atraídos por uma igreja que está viciada em eventos. Não. Você tem que atrair qualidade para a igreja, qualidade espiritual. Pessoas que são atraídas pelo seu modo de vida e pela sua conduta cristã. Porque você está embelezando a sua doutrina. Então você vai ter pessoas que estão vindo para a igreja pelo motivo correto, que é o amor, o apreço pela palavra. Ele vai se aprofundar na palavra e ele vai aplicar isso fora desse portão. Desses portões. Quem somos nós fora desses portões? Isso é muito importante. Pronto. Salomão ainda vai falar aqui sobre provérbios relacionados à boca, à língua, né, o falar. No 7, no versículo 7, ele vai dizer assim: palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. Existe uma frase que corre muito na internet, que ela diz assim:
Eu prefiro, muitas pessoas compartilham isso, né? Eu prefiro uma verdade sincera do que uma mentira com falsidade, ou a mentira com bajulação. Eu prefiro uma verdade sincera, que a pessoa me fale, seja sincera comigo, mesmo que doa, do que uma mentira com bajulação. E, infelizmente, nós não devemos acreditar nisso. Por quê? Porque quando nós somos sinceros com as pessoas nesse mundo, elas tendem a nos afastar. Elas não nos recepcionam bem. O mundo, ele cada vez mais não aguenta ouvir a verdade. Ele não aguenta lidar com a verdade. Quando você resolve ser uma pessoa... Muitas vezes o chefe fala isso com você, né? Não, fale o que você estiver pensando. Diga isso, olha, eu sou uma pessoa completamente acessível, né? Aí quando você resolve fazer isso, muitas vezes você quebra a cara, você termina afastando as pessoas porque você está cumprindo ali uma coisa que é bíblica. Você deve ser uma pessoa verdadeira, né? As igrejas que prosperam em termos de quantidade, não em qualidade, né? Elas são igrejas que elas não pregam a verdade, infelizmente. Elas pregam fábulas, né? O homem, ele não suporta ouvir a verdade. Ele tende a se inclinar para quem está bajulando ele. A ideia é essa, é você ser um bajulador. Certo? E aí, eu gosto muito esse provérbio, porque ele vai dizer assim, olha, palavras bonitas não ficam bem ao insensato. Né? Ele está dizendo assim, olha, você conhece aquela pessoa, ou você sabe o histórico de uma pessoa, e aí ela fala uma verdade, ela fala uma verdade muito preciosa. Imagina uma pessoa que você sabe que é uma pessoa mentirosa, ela não prega aquilo que você está falando, mas ela diz assim, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ela está dizendo uma verdade, e é uma verdade muito preciosa. Mas você olha para ela e diz assim, não combina essa pessoa falando isso. Por quê? Porque eu sei que ela não crê nisso, ou que ela debocha disso. Ou ela está fazendo isso, está falando isso para um interesse. Mas isso não combina. É o que ele diz, ó, palavras bonitas não ficam bem ao insensato. Você conhece aquela pessoa, e aquela pessoa, ela não cumpre aquilo que ela está falando. Embora o que ela está falando naquele momento seja uma verdade. Entende? Aí ele continua. Muito menos a mentira na boca do príncipe. Ele está dizendo assim, olha, não combina uma autoridade falar mentira. Não combina um príncipe, um rei, não combina um governante despejar mentira. Então, o que é que a gente tem na sociedade? Os maiores símbolos de mentira são as autoridades. Entendeu? Agora, a gente sabe, agora vai começar a falar um bocado de mentira. Não é uma pessoa comum, é uma autoridade, é um político, é um governador, é um prefeito, é um presidente. Entendeu? Eles são os mais não confiáveis, né? A mídia, todo um jornalista respeitado. Rapaz, eu gostava tanto de fulano, mas ele tá falando um negócio que não tem nada a ver. São pessoas que ele diz, olha, não combina uma autoridade falar mentira. Autoridade que representa um povo, ele representa não combina. Assim como não combina o insensato falar a verdade. Você olha para aquela pessoa e ela falou a verdade, aquela ali é uma coisa profunda, mas aquilo ali não combina com a vida dela. A vida dela não condiz com o que ela fala. Então veja, não é que eu estou dizendo assim, veja, não ouça o ímpio. O ímpio, muitas vezes, ele pode falar uma verdade muito preciosa. Eu não tenho que ouvir a pessoa, eu tenho que ouvir o conteúdo, certo? Eu digo assim, não, eu não ouço o que essa pessoa está dizendo. Não, ela pode ir. Se ela disse que Jesus morreu na cruz para nos salvar, ela está falando uma verdade. Você deve ouvi-la. Pense em Paulo. Paulo lá em Filipenses, Paulo estava preso e as pessoas estavam pregando o evangelho de forma fiel para provocar Paulo. Achando que Paulo na prisão estava sendo provocado porque tinha gente no lugar dele nas igrejas. Então, olha, as pessoas estavam assim, eu vou fazer um sermão fiel, muito bem exposto, todo detalhado, porque eu sei que Paulo vai ficar sabendo disso.
e ele vai achar que eu estou dominando a igreja dele, ele vai ficar com raiva. Essa era a motivação da pessoa. Aí Paulo vai chegar em Filipenses e vai dizer, que me importa? Se o evangelho está sendo pregado, eles não me conhecem. Eles não sabem o quão eu estou feliz com o avanço do evangelho. Eles pregarem da motivação errada, eles vão dar conta. Mas o evangelho tá no lucro, então eu estou feliz. Eles não me conhecem, porque se eles me conhecessem, eles sabiam que eu estava feliz. Então veja, não é que você não deve ouvir uma verdade de uma pessoa errada. Poxa, ela está pregando uma verdade, ela está falando uma verdade. Muitas pessoas, elas, no início ali do presbiterianismo, elas admiravam muito Caio Fábio, né? Caio Fábio era um grande nome ali. E se você pegar sermões antigos, antes da queda dele, digamos assim, existiam sermões muito comprometidos com a palavra. Então, não tem problema. O problema é você, então, veja a diferença. O problema não é você ouvir a pessoa naquele momento que ela está falando a verdade. O problema é você seguir essa pessoa. Porque se você segue essa pessoa, o ímpio geralmente ele fala uma verdade e 40 mentiras. Então, se você seguir ela, a tendência é você cair na mentira dela, e na lábia dela, e na heresia dela. Entendeu? Então, é esse negócio. Não, porque fulano, que tem uma vida totalmente desregrada, teve um lapso de bondade e conhecimento e falou uma coisa certa, que agora eu vou passar a seguir ele, e tudo que ele falar tá correto. Não, não tá. Principalmente quando a pessoa é ímpia. Quando a pessoa é ímpia, ela vai dar 10 deslizes e uma bola dentro da rede. É muito difícil. Então ele está dizendo, não siga essas pessoas. Essas pessoas não têm modo de vida para você seguir elas. Essas pessoas não têm vida com Deus para você ouvir o que elas estão dizendo. Né? Você não deve seguir, mesmo que essa pessoa esteja numa posição de autoridade. Versículo 9. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Né? Ele aqui está falando daquela pessoa que guarda mágoa. O que seria aqui, por exemplo, encobrir a transgressão? Né? É aquela pessoa que é amigo da outra e ignora o que ela faz de errado? Não. É aquela pessoa que é amigo da outra, a outra magoou você, mas você supera isso. E diz, não, apesar disso, eu vou continuar amigo dessa pessoa. Isso é o que ele está querendo dizer com encobrir a transgressão. Encobrir a transgressão dá uma ideia de você meio que cobrir o pecado. Quando Deus diz assim, que a Bíblia diz que Deus cobre o pecado, é porque ele ignora o seu pecado? Não, é porque ele perdoou o seu pecado. Né? Ele cobre, agora você é uma pessoa santa, porque o sangue dele cobriu o pecado. Essa é a mesma ideia do provérbio, que ele diz, olha, quem cobre a transgressão fortalece a amizade. Quem passa por cima da transgressão, quem supera a transgressão, vai fortalecer as suas amizades. Ou seja, é aquela pessoa que não guarda mágoa. O que é não encobrir a transgressão? Qualquer briga que você tem com seu amigo, ou com a sua esposa, ou com seu esposo, você lembra daquela transgressão. Quando a gente lembra da transgressão, a gente não superou a transgressão. E naquele dia que você fez isso, fez aquilo, então, você já trouxe à tona isso de novo. Então isso não é cobrir a transgressão. Quem cobre a transgressão fortalece a amizade. Mas o que insiste no assunto, aquele que guarda mágoa. Olha, pense numa coisa que é um dos grandes impeditivos do nosso relacionamento com Deus. É a gente guardar mágoa de alguém. Veja, guardar mágoa de alguém faz mal à pessoa, obviamente, faz mal ao próximo, faz mal a quem a gente está perto, mas em primeiro lugar faz mal a gente. Faz mal à vida espiritual da gente. Quando a gente não libera o perdão. Muitas vezes isso é até velado, né? Você não é aquela pessoa que fica falando, mas você olha para aquela pessoa, e quando você olha para a pessoa, você lembra do que aquela pessoa fez com você. E como você ficou magoado, como você ficou chateado. E se você nutrir isso, se você não resolver isso, isso faz muito mal para você. Né? Quantas pessoas morrem, né? Elas vivem uma vida amargurada. Né? E a vida delas simplesmente acaba, né? Porque ela nutre essa mágoa. Você falou aí, o Hernandes fala muito, quando ele fala dessas questões de mágoa, ele fala que a pessoa que guarda mágoa é como se ela
tomasse um copo de veneno todo dia, mas querendo que a outra pessoa morresse. Querendo que a outra pessoa morresse. Pronto, perfeito. Porque, veja, você faz mal ao outro também. Você faz mal à pessoa que está do seu lado, porque você fica falando, você fica dizendo, mas a pessoa mais prejudicada é você. Você está tomando veneno para matar outra pessoa, mas quem está morrendo é você. Entende? Porque você fica nutrindo aquilo ali. É um sentimento de ódio mesmo. Isso não é bom. É aquele que insiste no assunto, né? Aqui é o versículo 9. Quem insiste no assunto separa os maiores amigos. Né? Ele separa os maiores amigos. Aí o versículo 20 vai dizer assim: o perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Né? Jesus vai dizer lá em Mateus 12, né? Pela árvore que se conhece o fruto. Quando ele está falando lá com os fariseus. E ele está dizendo que vocês, olha, eles são raça de víboras, né? Depois ele vai chamar os fariseus. No mesmo capítulo lá de raça de víboras. Olha, se eu vivo uma vida com Deus, eu vivo uma vida de perdão, eu vivo uma vida de falar coisas que edificam, isso vai gerar frutos, né? Mas ele diz que, olha, o perverso de coração, ele não encontra o bem, ele não consegue encontrar coisas boas nas coisas. É aquela pessoa que, geralmente quem fala isso, é quem mais tem problema com isso. Olha, eu sou uma pessoa verdadeira. Tem aquela pessoa que diz assim, eu trabalho com a verdade. Eu falo a verdade, custe o que custar. Eu sou uma pessoa muito correta. Tem gente que gosta de ficar dizendo isso, entendeu? E às vezes falar isso. Tem gente que é correto e fala que é correto e é correto mesmo. Mas a maioria do que fala que é correto, ele está tentando se autoafirmar. E aí você não libera perdão, você não libera piedade, e você fica se autoafirmando. Não, porque comigo as coisas é tudo muito certo. As coisas é tudo muito correto. Eu falo na cara, falo na lata. E aí esquece a forma de falar, como falar. Ele trabalha com a verdade, mas ele usa a verdade para afastar as pessoas. E não para... Então, o que é que vai gerar? As pessoas vão se afastar. Então, esse é o fruto. Essa pessoa, ela trabalha com a verdade, ela lida com a verdade, mas olha o fruto do que ela faz. Certo? Existem pessoas na história, eu trabalho com história, né? E é interessante porque, assim, tem hora que você se torna uma pessoa muito seguida, digamos assim. E aí você escolhe. Ou você vai virar o herói, e o herói geralmente morre, né? O herói morre. O herói nesse mundo ele não se dá bem, não. Certo? Ou você escolhe usar aquilo ali para ser só mais um e não se prejudicar. Certo? Geralmente quem é muito seguido é assim. Entendeu? Ou ele vai se aproveitar da situação para se vangloriar e usufruir o máximo, ou ele vai querer virar o herói, vai tentar virar o herói. E geralmente quando você vira o herói, você morre. Né? Então é isso. Hoje em dia eu tenho vários exemplos na história, né, de pessoas que disseram, não, eu quero fazer o certo, quero fazer o bem. Quero pegar essa evidência que eu tenho e lutar por uma causa justa. Você vai morrer. Pode ser que a causa dê certo, mas você vai morrer, porque a tendência é essa. O herói morre. Né? Nesse mundo é assim. Né? Então, ele vai dizer que o perverso de coração jamais encontra o bem e o que faz coisas mais acaba em desgraça. Né? Essa é a consequência daquele que planta coisas más. E aí, versículos 27 e 28 que a gente leu, né, ele fala mais uma vez sobre o controle das palavras. Na verdade, todos esses provérbios, eles relacionam com isso, né? Ele vai dizer assim, quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Certo? Então, aquela pessoa que controla a sua língua. É muito fácil eu chegar para você e dizer, controle a sua língua. Mas é muito difícil controlar a língua. Certo? A língua é o músculo mais difícil da gente controlar. É uma coisa que... Porque muitas vezes a gente fica indignado, muitas vezes a gente
Então, ele chega e diz, olha, é muito difícil, é muito complicado. Mas quem faz isso possui conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente. Quem controla a sua língua, ele sempre atribui sabedoria a isso. E aí o versículo 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Certo? Tem um pastor que pregou nesse provérbio, eu lembro, e ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou professor, ele era pastor e professor, aí ele vai dizer assim, ó, tinha numa sala de aula uma pessoa que era nitidamente mais inteligente do que a outra. Mas porque aquela que não era tão inteligente como ela falava menos, aquela que era muito inteligente e falava muito, achava que essa que falava menos era a mais inteligente da turma. Quando eu, que sou professor, sabia que aquele que falava muito era o mais inteligente. Mas aquela pessoa que não falava tanto, ela se passava por mais sábio, que até o mais inteligente achava que ela era o mais inteligente. Mas eu, como eu conheço os alunos, eu sei que ele era o mais inteligente. Só que ele falava muito. Então, quando ele falava muito, ele se expunha muito e aí ele expunha os erros também. Aquela pessoa que não falava tudo, nunca errava. Porque nunca se expressava tanto. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Veja, ele está falando agora, quando ele fala no 27, ele fala da pessoa sábia, mas no 28 ele fala da pessoa ardilosa. Porque são poucos, né? Salomão mesmo, quando ele está falando do tolo lá em Eclesiastes, ele vai dizer que aquela pessoa que geralmente fala muito, ela é uma pessoa tola. Porque quando ela fala muito, ele vai dizer em Eclesiastes, ela despeja verdades e mentiras. E aí ela é uma pessoa tola, porque ela não consegue controlar a língua. Mas existe o tolo que consegue essa habilidade de não falar. São poucos, são raros, mas existe. Aquela pessoa que é ardilosa, é o ardiloso. É aquela pessoa que controla, você tá balançando a cabeça, você tá achando que ela tá concordando, que ela tá... Mas ela tá... Porque, veja, eu ficar em silêncio para aprender é a inteligência. Eu vou ouvir de fulano, eu vou ouvir de fulano, eu vou ouvir de fulano. Eu vou ouvir o exemplo bom, eu vou ouvir o exemplo mau. Eu vou ouvir a consequência do exemplo mau, eu vou ouvir a consequência do exemplo bom. E isso vai ser muito bom, eu vou aprender. Mas existe aquela pessoa que fica calada para pegar isso e usar para o mal, falar na hora certa para o mal. Então essa é a ardilosa. Essa é uma raridade, mas existe. Né? Então, ele está dizendo, é o ímpio que se passa por sábio. Até nisso ele vai conseguir se passar. Por quê? Porque ele consegue ficar calado. Né? Então ele diz, você tem que saber identificar. Isso só se identifica com o tempo. Né? Pense em Paulo, lá em Tito, como a gente viu na semana passada. Ele vai dizer, olha, como é que você vai nomear um presbítero que você não conhece? Que é neófito, como ele diz a Timóteo. Né? Porque a pessoa chegou... Quantas vezes a gente viu esse exemplo? A pessoa chega, fogo de palha, muito proativa, dá um dízimo lá em cima, o cara bota para ser presbítero. Entendeu? Porque não, trabalha muito, não sei o quê. Aí com o tempo você vai ver na vida do cara. Mas aí o cara já tá no conselho e é bronca. É bronca. Quantas vezes ele vai dizer isso? Olha, é a vida na igreja, é a vida comum. Né? Paulo vai dizer, olha, tudo bem, ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que saber passar. Mas muito antes, como é que é o caráter dele? Como é que é a vida dele na família? Como é que ele trata as pessoas? O que é que as pessoas falam sobre ele? É isso que você tem que ver antes de se ele sabe ensinar. Né? Fulano é bom de lábia, sabe ensinar, fala bem, bota a pessoa para ser presbítero. Bota a pessoa para ser um diácono, para ser uma autoridade na igreja. Isso é uma coisa que pode destruir a igreja. Paulo vai dizer em Efésios 4, ele vai dizer assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. Né? A gente só usa esse versículo para falar de palavrão. Né? Palavra errada, não sei o quê. Não. É uma palavra que não edifica ali. Veja o que ele diz. Olha, não saia nenhuma palavra que não seja para edificar, conforme a necessidade.
Fale quando for necessário. Quando aquilo ali vai ser necessário, você vai lembrar uma pessoa, uma coisa importante. Aquilo ali vai servir para edificação, vai ajudar, então fale. Né? Do contrário, isso são palavras torpes, né? Quanta coisa inútil a gente está vendo na internet, quanta coisa inútil a gente ouve as pessoas falar, certo? Eu vou dar já uma dica para Sofia, né? Que vai ser minha aluna, né? Ele vai ser seu professor, O que é que eu faço em sala de aula, Sofia, para conhecer os alunos? Eu provoco eles para falarem, né? Porque é falando que eu vou identificar. Eu vou ver quem é o aluno que sabe, assim, que... Eu não digo que aluno inteligente é aluno burro. Eu acho que todos eles são muito inteligentes. Eles pegam as coisas assim. E eles estão numa idade, né? Essa é a idade que pega tudo. É incrível. Mas assim, tem a pessoa que é mais lenta. Tem a pessoa que sabe, eu sei que sabe, mas ela é mais tímida. Tem aquele que sabe e fala logo, né? E quando é que você conhece a pessoa, conhece o aluno? Quando você provoca eles a falarem. Certo? E aí você vai entendendo, não, eu preciso trabalhar assim, eu preciso trabalhar, já pega a dica. Certo? É assim que eu vou provocando para eles falarem, participarem, e aí eu vou dizendo, não, esse aqui fala muito, esse aqui sabe, mas não gosta de falar. Esse aqui tem mais dificuldade de pegar, né? Então, é assim que a gente conhece as pessoas com a convivência. Né? E o ardiloso, que consegue enganar todo mundo, porque tem gente que consegue enganar todo mundo, ou por um bom tempo, né? É por isso que não existe gabinete de WhatsApp. Não existe gabinete de WhatsApp, né? Tô passando por uma dificuldade. Fala aí, mande um áudio. Não existe isso. Aconselhamento pelo Instagram, né? Aconselhamento pelo Instagram, aconselhamento online, né? Aquele pastor Iago Martins fala muito sobre isso. Que ele quando abre a caixinha e todo mundo vai lá e... Alguns Nicodemos também já falou disso. Fala aí, você vai lá e começa no meu casamento tá assim. Aí ele fala, procure seu pastor. Procure seu pastor. Porque, olha, é a forma como você vai falar. Se é um problema de casal, você tem que ouvir os dois lados, né? Ou alguma briga de irmão, você tem que ouvir os dois lados. Você precisa falar. E aí a gente vai identificando, né? E agora, vai existir aquela pessoa que vai enganar. Ele é o, sei lá, o sociopata, o psicopata, né? Ele engana, ele faz você acreditar nele mesmo, só que você vai me enganar, um mero mortal. Você não vai enganar a Deus, né? A Deus a gente jamais vai enganar. Deus é aquele que sonda os corações, né? Eu acho que já falei isso várias vezes, quando você... as pessoas elas iam perguntar a Jesus, Jesus sabia exatamente se era para perguntar ou se era para testar ele, né? Ele sondava o coração imediatamente quando a pessoa perguntava. Ele já sabia a pessoa, tudo que a intenção, e muitas vezes a resposta dele, ela revelando a intenção do coração, né? Então, quantas pessoas podem me enganar nisso aí, mas a gente não engana a Cristo, né? Então que a gente possa pedir sabedoria cada vez mais ao Senhor. Amém?